Meus irmãos, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né? E esperamos em breve estarmos juntos novamente na nossa casa espírita e recebendo esse calor humano, esse abraço fraterno de todos vocês, pois tenho certeza que todos que estudaram, estiveram conosco lá presencialmente na nossa casa espírita em Caiana, Eduardo Chapoprevost, devem estar sentindo falta daquele calor fraterno, né? Nesses 2 anos e meio, mais ou menos, que estamos juntos aí. Tenho certeza que conseguimos construir, estamos apenas engatinhando, né? Segundo a espiritualidade superior, um trabalho começa efetivamente a existir, vamos dizer assim, após 10 anos, né? Acho que é André Luiz que fala isso em alguma das obras, não sei bem qual é a obra, mas estamos apenas engatinhando, mas estamos indo e com muita confiança, esperança e fé em Deus nós vamos prosseguir durante muitos e muitos anos juntos ainda, seja encarnados ou desencarnados, né? Amanhã ou depois eu vier desencarnar, que alguém aí assuma a coordenação do grupo e se me der em condição, vou estar lá estudando do mesmo jeito com o pessoal, né? Então, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e espero que consigam aproveitar aí o estudo da melhor maneira possível, que esse estudo sirva principalmente para mim, né? Que é o objetivo do estudo de quem faz, é que sirva primeiramente para ele, né? Que eu consiga absorver alguma coisa dele e se vocês conseguirem aproveitá-lo também, fica muito feliz, né? Hoje, meus irmãos, nós vamos estar estudando um texto uma passagem muito interessante do Evangelho, que é a sequência daquela passagem que nós estudamos na semana passada, né? Na semana passada nós estudamos o texto que foi mortos, né? Em que Jesus diz que deixe os mortos, o trabalho de enterrar os mortos. E aí fizemos uma reflexão aí sobre o que é morte, né? Quem são os mortos verdadeiros? E nós vimos que tanto Jesus quanto Emmanuel, especificamente nessa passagem, né? O Dr. Euler contou uma história interessante sobre o que Bezerra de Menezes conta, que ilustra muito bem isso, nos mostrando que mortos, na verdade, são muitas vezes aqueles que estão encarnados e que não conseguem sentir as leis de Deus, perceber a importância do caminhar no sentido das leis de Deus, se tornando uma pessoa melhor a cada dia, né? É esse o cuidado que temos que ter e espero que a gente consiga perceber quando estivermos assim, quando estivermos caminhando, né, dessa forma, né, para a gente poder fazer o trabalho inverso, ok? Mas dentro daquela passagem que Jesus está conversando ali com alguns discípulos, vou ler a passagem daqui a pouco como um todo, eu sempre gosto de fazer isso, que dá acho que fica mais claro, né, o estudo. A gente percebe assim, eu vejo que Jesus, no contato dele com a humanidade enquanto encarnado, ele se deparou, digamos assim, só me ajustar um pouquinho aqui, meus irmãos, ele se deparou basicamente com 3 tipos, de uma maneira muito simplista, muito simplória, dentro da minha reflexão aqui, ele se deparou basicamente com 3 tipos de pessoas, né? Com aquelas pessoas que, como os discípulos diretos dele, que ao conhecer a proposta da construção do reino de Deus, se entregaram a ela, né? Acreditaram nessa proposta e foram aos poucos, né? Mas foram se entregando a essa proposta, né? Que é um grupo muito pequeno de pessoas que realmente entenderam ou conseguiram assimilar boa parte da mensagem de Jesus e se entregaram a essa mensagem. Nós temos um grupo bem maior de pessoas que se simpatizavam com a mensagem de Jesus, gostavam de ouvir, gostavam de estar próximo das pregações do Mestre, né? Mas tinham outras prioridades do que a construção do reino de Deus.
e aí deixaram a oportunidade passar ou atrasaram essa oportunidade, né? E tinham aqueles que realmente não quiseram nem saber, né? Não quiseram se vincular a essa ideia de construção do reino de Deus e não se interessaram, ok? Essas passagens, essa que nós estudamos na semana passada e que vamos estudar hoje, faz referência a esse segundo grupo, que são aqueles que se simpatizavam, gostavam, estavam ali próximo, mas tinham sempre alguns senões, né? Tinham sempre algumas desculpas, algumas formas de escapulir pela tangente para não seguir o mestre, né? Confesso a vocês que percebo que a maioria de nós, não são todos, mas eu me coloco nesse grupo, né? Eu acho que está nesse segundo grupo, né? Eu me coloco aí, como aqueles que já se simpatizam muito, já gostam, né? Já começam a experimentar, mas ainda não se entregaram profundamente ao Cristo. E se entregar ao Cristo significa se entregar à sua proposta pedagógica, né? Acordar e ir dormir pensando em todas as suas ações no Evangelho. Nós viveremos um dia assim, meus irmãos. Ou alguém tem dúvida, por exemplo, que um Chico Xavier, que faz parte do primeiro escalão, nessa encarnação atual, pelo menos, as anteriores, né, tem algumas discordâncias aí, mas na última encarnação que a gente tem no título do Chico, é um que faz parte dos primeiros escalões, que se entregou completamente. Eu não tenho dúvida alguma que o Chico, em todas as suas atividades, ou na maioria delas, seja comendo, seja atendendo uma pessoa, seja comprando uma mercadoria no supermercado, ele pensava no Evangelho. Tem até um caso que é famoso aí, né, que todo mundo conhece, mas que ilustra bem essa história que eu estou dizendo aqui, que o Chico, quando ia na feira para comprar tomate, ele nunca escolhia apenas os bons tomates. Ele pegava sempre um tomate bom, um tomate mais ou menos ou ruim. Porque ele entendia que aquele tomate mais ou menos ou ruim, das duas uma. Ou ninguém iria comprá-lo, e ele teria que ser jogado fora, gerando um prejuízo para o dono do mercado. E o Chico, como cristão, não queria isso. Ou ia ficar para uma outra pessoa ter que pegar aquele tomate ruim, porque aqueles que chegaram primeiro pegaram os melhores tomates, né? Então, vejam bem, é uma ilustração simples, mas que mostra que o Chico, ele vivia evangelho 24 horas por dia. Nós ainda, eu ainda, não posso falar de vocês, posso falar de mim. Eu ainda dependo, né? De vez em quando ser alertado por uma mensagem. Por isso a gente tem que estudar. Por isso você tem que criar rotinas de atitudes na sua vida que te permitem lembrar do Evangelho. Como você não é capaz de viver o Evangelho em plenitude, você, ao ser lembrado cotidianamente por uma mensagem, por um estudo, por uma palestra, por isso, pela ação caridosa, um trabalho social, você vai aos pouquinhos, de maneira muito tartaruga, de maneira muito devagar, você vai aos pouquinhos incorporando esse pensamento do Evangelho na sua vida, né? Então eu vejo que nós estamos nesse segundo escalão aí, a maioria de nós, né? Se tiver alguém que está no primeiro escalão, me perdoem, que eu não estou falando para você, eu estou falando para aqueles que estão na mesma faixa que eu, né? Que bom, já não somos mais aqueles que estamos lá, que não queremos nem saber, senão não estaríamos aqui numa terça-feira, né? Escutando um vídeo aí sobre o Evangelho, não é verdade? Então nós estamos caminhando sim, precisamos dar passos um pouco mais largos, mas estamos caminhando sim, né? Vamos ler a passagem como um todo? Eu vou ler aqui de Lucas 9:57 até Lucas 9:62, né? Bom, essa edição que eu estou lendo é do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento,
e ele intitulou aqui a perícope, né? Acho que o nome é esse, né? O título da passagem ele intitulou como os desafios do discipulado, ou seja, para ser um discípulo de Jesus, nós vamos enfrentar esses desafios, né? É uma passagem que trata do encontro de Jesus com 3 indivíduos que simbolizam muitos de nós. Vamos ver? Olha só. Enquanto eles no caminho, alguém lhe disse: eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus. Então um falou com ele: eu vou te seguir aonde você for, Jesus. Jesus falou com ele: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, era aquele que muito empolgado, né? Ó, onde você for, tô junto, tô agarrado, Jesus, né? E Jesus, vendo que aquele indivíduo ainda era muito apegado às questões materiais, aí Jesus falou: olha, eu não tenho aonde recostar a cabeça. Você não dá conta ainda, talvez, de me seguir nesse momento. Pode seguir lá na frente. Aí disse o outro: segue-me. Jesus falando com ele. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai. É o que estudamos semana passada, né? Disse-lhe: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. São aqueles... É Jesus nos ensinando que estudamos na semana passada, né? O que realmente... Quem vem a ser os mortos, né? Talvez Jesus ainda identificasse naquele indivíduo essa característica, né? Daquele que busca muitas questões que não são compatíveis com o reino de Deus. E aí vem o nosso agora, dessa semana. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. Ou seja, deixa eu ir lá falar com o povo da minha casa que eu vou te seguir. O que Jesus fala com ele? Disse-lhe Jesus, aí vem o nosso versículo bíblico: ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Então vejam bem, a gente consegue facilmente, se a gente fizer uma análise com muita sinceridade conosco mesmo, que nós nos identificamos nesses 3 discípulos. Por isso que Haroldo chamou de o desafio dos discípulos. É um desafio para nós. É um desafio para nós, né? Dentro de todo esse contexto de dificuldades que nós podemos extrair dessas passagens, nós percebemos que a gente consegue se identificar ali em algum momento, não é verdade? Bom, aí vem Emmanuel e nos traz o texto que a dona Rosi leu por nós, que é o texto O Arado. E no segundo parágrafo do texto, está assim, segundo parágrafo, depois eu vou voltar no primeiro, tá? Está assim: efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos das profecias, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Jesus poderia ensinar sobre o reino de Deus da forma que ele quisesse. Como o maior físico-químico do universo, do planeta Terra, como o maior filósofo, muito acima dos pré-socráticos e dos pós-socráticos, né? Mas Jesus preferiu fixar os seus ensinamentos em bases simples. Jesus lidava com pessoas simples. Jesus precisava ensinar, ele optou por ensinar a essas pessoas simples, pois essas pessoas estavam mais preparadas em seus corações para a construção do reino de Deus do que os doutos. E ao ensinar para pessoas simples, você tem que usar linguagem e metáforas e simbologias simples. Tem uma frase de Albert Einstein, ela é mais ou menos assim: segundo Einstein, você só consegue
você só compreende em profundidade algo, você só conhece profundamente alguma coisa, se você for capaz de ensinar essa alguma coisa para uma criança de 6 anos de idade e essa criança conseguir compreender o que você quer ensinar. Independente do tema, segundo ele. Olha a profundidade da fala. E carregando isso para Jesus, era Jesus ensinando coisas muito profundas, que era a construção do reino de Deus, para crianças espirituais. Para crianças espirituais. Então, se ele estava conversando com agricultores, ele poderia falar sobre física quântica? Não poderia. Ele poderia falar sobre perispírito? Não poderia. Ele poderia falar sobre aerobus? Não poderia. Viria o tempo desses ensinamentos chegarem. Chegou, através do Consolador. Ele precisava falar de coisas que o povo entendia. Então, se eu estou conversando com um agricultor, opa, Jesus pensava, imagina que ele pensava assim, né? Quem sou eu? Se eu estou conversando com um agricultor, o agricultor entende o quê? De arado. Arar a terra. Então, deixa eu fazer uma conexão da construção do reino de Deus com o arado. Com o arado, né? Bonito demais isso, né, gente? Eu acho isso sensacional, né? E aí, ao preparar esse estudo aqui, eu fui pesquisar, né? Eu gosto dessas coisas, vocês me conhecem aí. Como é que era o arado? Será que o arado de hoje é o mesmo arado daquela época? Né? São perguntas que vão surgindo nos estudos nossos aqui. Hoje o arado ele é mecanizado, né? Coloca aquelas grades no trator, põe aquele trator e vai arar a terra, para revolver a terra, né? Ficar mais fácil o plantio e tal. Nós que somos aqui do interior de Minas, nós compreendemos um pouco disso, né? O povo da capital, que às vezes nunca viu um arado, tem mais dificuldade em compreender, certo? Então Jesus trouxe esses ensinamentos simples, só que o simples daquela época, como ele às vezes ele é desconhecido para nós hoje, nós temos que estudar, nós temos que buscar esses ensinamentos, né? Tem um livro que eu comprei há um tempo atrás, que é esse livro aqui, ó. Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey. Esse Kenneth Bailey, ele não é espírita não, gente. Ele é um teólogo muito bem conceituado entre os pesquisadores, que é aquele que aprofunda no contexto do bíblico e principalmente no contexto histórico do povo hebreu, para tentar extrair ao máximo das lições de Jesus toda aquela riqueza de detalhes que elas devem nos trazer. E ele trata nesse livro especificamente sobre as parábolas, passagens de Lucas, né? E ele tem um texto logo no início do livro que se chama A Raposa, o Funeral e o Arado. Interessante, que faz referência a esses 3 indivíduos que Jesus conversou. A raposa, que é o que Jesus conversou primeiro, o funeral, que fala da morte, estudamos na semana passada, e o arado, que estamos estudando agora nessa semana. E ele vem trazendo para a gente aqui como é que era o arado daquela época. Olha só o que ele fala para a gente. O arado palestino era muito leve e guiado com uma só mão. Só botava uma mão lá. Esta mão, geralmente à esquerda, precisa ao mesmo tempo, esta mão, geralmente à esquerda, precisa ao mesmo tempo conservar o arado na posição vertical. Era uma ferramenta, né? Regular a profundidade mediante uma pressão adequada e levantá-lo por sobre as pedras. Quando vinha uma pedra, tinha que levantar ele. Por isso que não poderia ser muito pesado. E rochas que estivessem no seu caminho. Olha como que a passagem começa a criar uma riqueza de detalhes para a gente. O arador, o homem, né, usa a outra mão para guiar o boi. Tinha 2 bois na frente lá, teimosos, com um aguilhão, um fincozinho, com cerca de 1 metro de comprimento, provido de uma ponta de ferro. E aí continua descrevendo aqui as características do arado daquela época.
Aí eu falei, opa, agora já deu uma ilustrada melhor, eu consigo fazer algumas conexões. Então a gente tem, nessa passagem do arado, nós estamos no título, nós temos o homem, nós temos, que é o arador, nós temos o arado, nós temos os bois e nós temos o solo, a terra. Não é verdade? Bom, o solo eu entendo como aquele local aonde nós devemos experienciar, aonde nós devemos lutar, é o nosso campo de ação. Nosso campo de ação, né? O homem é a consciência, somos nós. É a consciência que deve dominar a ação. O boi, ou os bois, normalmente eram dois com uma canga, né? É a força que faz o serviço. E o arado é a ferramenta para a gente poder utilizar, certo? Então, diante dessa contextualização toda que eu fiz, fica mais fácil a gente entender a passagem e o texto de Emmanuel ganha um pouco mais de profundidade, né? Vamos ao texto? Ver se eu não esqueci nada aqui. Acho que não. Primeiro parágrafo do texto, tá assim, ó. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Por isso que eu fui pesquisar. Pô, um arado. Não tem nada de bonito no arado, não, gente. O arado é aquele negócio, um pedaço de pau com um finco embaixo ali e tal. Mas porque tem essa riqueza. Então, Emmanuel nos convidando aqui a estudar, buscar, estudar, né? O segundo eu já li. Vamos ao terceiro. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço, de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra que o produz, para que produza. Constrói o berço de sementeiras e a sua passagem o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então, a irmã está explicando aqui, né? Toda a importância dessa passagem, e ele já dá algumas dicas, né? É pesado, demanda esforço, provoca suor e cuidado. Jesus, meus irmãos, nessa passagem, como ficou claro na leitura do texto bíblico, ele está ensinando que nós estamos aqui, que ele veio para isso e que nós, quando nos predispomos a segui-lo, o nosso foco de vida tem que ser a construção do reino de Deus. E a gente lembra, né, que é uma passagem que eu já falei várias vezes, daquele diálogo de Jesus com Hanã, que era um doutor da lei, quando Jesus chega em Jerusalém, no início da sua tarefa dos 3 anos, e que Hanã pergunta a ele o que ele queria, e ele fala, vim construir o reino de Deus, vim implementar o reino de Deus. E aí Hanã fala com ele o quê? Mas você, um nazareno lá da Galiléia, vai implementar o reino de Deus nas suas mãos? E ele fala, eu vim implementar o reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens. Então Jesus veio para isso. E a partir do momento que nós nos predispomos a fazer parte do primeiro grupo, dentro daqueles 3 que nós citamos, nós temos que estar predispostos a isso. O nosso foco de vida tem que ser esse, construir o reino de Deus, que é implementar essa obra divina no meu coração, que é reforma íntima, que é mudar sentimentos, que é adquirir novos hábitos e assim por diante, né? Dando sequência. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se o arado da responsabilidade. Aí vem os critérios. Agora é Emmanuel falando, ó, já entenderam que nós estamos aqui para construir o reino de Deus? Entendeu? Ah, beleza, ok, joia. Como é que faz isso, Emmanuel? Vem dizendo aqui agora. Primeiro, responsabilidade. Luta edificante, sem retirar a mão do arado, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo, para que a gente não sofra com a lei de causa e efeito. Sem retirar a mão do arado. Emmanuel nos convidando aqui, persevere.
Meus irmãos, iniciar uma tarefa vinculada à construção do reino de Deus em nós não é tão difícil. Manter essa tarefa é muito complicado. Seja ela qual for. Seja uma tarefa interna, que é a mais importante, ou externa. Faz aí um desafio com você mesmo. Pensa assim, a partir do ano que vem, eu vou ajudar na faxina da casa espírita toda semana. Tenta ficar 10 anos fazendo isso. É difícil. Na primeira semana, beleza, todo mundo te dá os parabéns, né? Oh, que bom que você está aqui. Lá no segundo, terceiro mês, já estão reclamando da sua faxina, que não está bem feita. E aí perseverar, que é o quê? Não largar a mão do arado. Isso é difícil. Já confidenciei para vocês na nossa reunião lá presencial que para mim é um desafio estar aqui toda terça-feira, um desafio gigantesco. Primeiro que eu não me vejo condições para estar aqui. E segundo que não é fácil para mim perseverar nessas atividades. Eu tenho essa dificuldade. Talvez alguém mais aí possa se identificar com isso. Dando seguimento. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. Olha só isso aqui, gente. Chuva de misericórdia que caíram sobre nós, aquela passou e foi, sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado. Adubos preciosos que temos recusado, meus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos bafejados na nossa vida, na nossa luta diária com esses adubos e nós os recusamos. Aí você sai de casa, alguém te oferece uma oportunidade, que é um adubo, e você recusa. Estamos perdendo essas oportunidades, pois preferimos a ociosidade e a indiferença. Isso não é para mim. Aí você acaba caindo no terceiro grupo que eu falei inicialmente. Não quero seguir o mestre, né? Precisamos dar esse passo além, né, meus irmãos? Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. Emmanuel não esconde aqui as dificuldades, não. Olha, serviço, tem que trabalhar, tem que buscar fazer alguma coisa. Disciplina, você tem que ter disciplina, tem que ter horário, você tem que ter regras, você tem que ter perseverança, você tem que ter disciplina. Aflição, vão vir dificuldades, vai vir pedra de tudo quanto é lado. E cansaço, você vai se sentir muitas vezes sozinho e cansado. Faz parte do arado, faz parte da utilização do arado. No entanto, aí vem o Consolador. Por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido, meus irmãos. Não se deve esquecer de que depois dele, depois do arado, chegam as semeaduras. E lá na frente chegam as colheitas. E depois das colheitas vem o quê? Os pães nos pratos e os celeiros guarnecidos. É fazer hoje essa relação, né? Passado, presente, futuro. Não olhar para trás muito tempo. Jesus falando, olha o versículo, né? Põe a mão no arado, ninguém que põe sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não ficar focado só nas questões passadas, nas dificuldades. Já fizemos tantas bobagens, já fizeram tantas bobagens conosco. Já foi, né? Então, olhar, dar só aquela espiadinha de vez em quando para aprender. Mão no arado hoje, para colher amanhã ou depois, né? Meus irmãos, tinha algumas coisas a mais para dizer aqui. Confesso a vocês que essa mensagem ela mexeu muito comigo, sabe? As coisas foram
foram surgindo, mas deu nossos 30 minutos, eu gosto de manter a disciplina aí. Nós iniciamos nosso estudo fazendo 25 minutos, né? Passei para 30, aí já estou abusando da paciência dos irmãos aí. Forte abraço a todos, né? Espero que vocês possam aproveitar esse estudo e espero em Deus que eu também consiga. Até semana que vem, se Deus quiser, e aguardamos aí os comentários dos nossos amigos.